segundo volume. Capítulo 1. O Bugrezinho. Em 1826, a mais bonita moça que havia nas vizinhanças de Santa Bárbara era Besita. Quando ia à missa aos domingos e dias de guarda, todos se voltavam na rua para vê-la passar. Festa em que ela não aparece-se, perdia toda a graça, até os velhos achavam de se enxabida patuscada. Filho de fazendeiro, que tinha a mostrar bonita mula reada de prataria, lá passava 2 e 3 vezes por dia defronte da casa da moça, que morava em companhia do pai, quase ao sair do povoado, bem perto de Inhatudinha. Entre os mais assíduos, nenhum levava as lampas a Luiz Galvão, que era naquela época um chibante mocetão de 20 anos. Raro dia, não vinha ele ao povoado e não achava pretexto para apiar-se em casa do velho Guedes, pai de Besita. Apesar da roda que lhe faziam tantos rapazes e da balda que há em terra pequena de besbilhotar tudo, não aparecerá o menor mexerico a respeito da moça, e quando se falava dela era para gabar o seu modo sério e o recato que sabia guardar com todos, o que mais admirava por ter perdido a mãe ainda criança, e viver quase sobre si, pois o velho mal podia com seus achaques. Nesse tempo servia de camarada a Luiz Galvão um rapaz de pouco menos idade, que o acompanhava constantemente em passeios e viagens. Era Jão, a quem os outros se tinham habituado a chamar de bugre, pela tez bronzeada, que distinguia aquela raça indígena. Esse rapaz fora criado nos Pilões, antiga fazenda de Afonso Galvão, pai de Luiz, e aí viera ter de um modo singular e misterioso. Um dia, no mais ardente da calma, quando os enxadeiros descansam na roça à sombra das árvores esperando o jantar, e o resto da gente recolhe às habitações, acaso chegando o velho fazendeiro à janela viu parado no terreiro deserto um sendeiro sobre o qual se encarapitava uma figurinha que à primeira vista pareceu-lhe um macaco. Logo, porém, reconheceu que era uma criança, de pouco mais de 1 ano. Apesar do natural pacato do roçim causava espanto que o pequerrucho se pudesse conservar em cima dele, escanchado na cernelha e agarrado às crinas. "Que quer você, pirralho?" perguntou o velho Galvão. Volveu a criança para o fazendeiro uns olhos negros como carbúnculos, e ficou a mirá-lo com o ingênuo pasmo da infância. Como se verificou depois, o menino não falava ainda, talvez por ser tarde nele o desenvolvimento dessa faculdade. Nunca se pode saber donde sair aquela criança, como chegará até o terreiro sem darem por ela, se viera só ou alguém a trouxera. Também foram inúteis as pesquisas que se fizeram para descobrir os pais, ou ao menos algum indício de quem poderiam ser. Como de costume, apareceram várias conjecturas e invenções, cada qual mais engenhosa. Uma velha, muito versada no Novo Testamento, afirmou que esse menino era o anticristo e o sendeiro a própria besta do Apocalipse, descrita por São João. Outra jurava ser o caçula do diabo coxo que se metera na pele do bugrezinho, e andava fazendo estrepolias pelo mundo. À parte essas e outras carraminholas de que os visionários encheram a cabeça da gente ignorante, correu entre as pessoas sisudas uma versão, que ninguém soube donde proveio, e naturalmente formou-se de uma misteriosa agregação de circunstâncias, como sucede sempre às rapsódias populares. Houvera grande cheia no rio. Uma família de gente pobre ia passar o val, que faltou-lhes. A mulher sumiu-se, o marido correu a salva-la, desapareceram ambos. Arrebatados pela correnteza, ou tragados por algamperal. Então o sendeiro, que levava o menino, e cujo cabresto soltara o infeliz pai no impulso de salvar a companheira, recuou, e seguindo pela margem foi ter a fazenda. A tronqueira estava aberta. Naturalmente, e assim pôde chegar ao terreiro, onde o descobriram. Era essa a verdade ou minha suposição? Ninguém tinha presenciado o sinistro, nem sabia-se em toda a vizinhança, de gente que houvesse desaparecido. Mas todos afirmavam o fato, que era aceito como ponto de fé. Foi o bugrezinho batizado com o nome de João, sendo o padrinho Afonso Galvão. As velhas que sustentavam haver partes do diabo no pequeno, não se deram por vencidas, e asseguravam que, durante o sacramento, o manhoso do inimigo para livrar-se da estola e da água benta, saltara mais que depressa e se escondera na pança do velho fazendeiro. Tornou-se já um companheiro de brinquedos de Luiz, e desde logo mostrou a têmpera do caráter que só mais tarde se havia de formar. Já em criança era robusto,
valente, mas taciturno e sombrio, quando a molecada, que fazia roda ao senhor moço, o inquisilava, a Elijão, ia-os sovando em regra, apesar de serem muitos e mais velhos. Crescendo, veio a ser o camarada de Luís, a quem servia com dedicação que sob aparência ríspida e seca, era sincera e infalível. As vezes que salvara a vida ao jovem patrão, já não se contavam. Arriscar-se estovadamente o moço fazendeiro, e salva-lo com fria intrepidez o rapaz, era fato comezinho e trivial na existência de ambos. Assim nem Luís já agradecia aquilo, que passava entre eles por um serviço tão fácil como de arrear-lhe o animal, nem João se julgava com o menor título ao reconhecimento de seu patrão, por ter feito uma coisa, que lhe fava a si mesmo prazer e satisfação. Luís Galvão era magano e fragueiro, gostava de bulir com as raparigas e pregar peças aos caipiras. Daí resultavam constantes desavenças em que João, para defender o moço, tinha necessidade de dessancar os assaltantes, paragando em muitas ocasiões com a pele as aventuras galantes do jovem patrão. Uma vez travou-se tão renhida a luta, que o bugre prostrou morto a seus pés um arrieiro com quem Luís Galvão puxara a briga, oferecendo 20 patacões pela mula de estimação em que ele montava, a fim de fazer torresmos do couro. Irritou-se o tropeiro. Por tal forma com o sarcasmo, que teria com certeza morto ao filho do fazendeiro, se João não lhe arrostasse a fúria. Com algum dinheiro tapou-se a boca aos parentes do morto e acomodou-se tudo, de modo que o bugre continuou a acompanhar ao patrão em suas correrias. Foi pouco depois desse incidente que Luís Galvão, passando uma tarde por Santa Bárbara, viu Besita à janela e ficou imediatamente caído por ela.